que a paz do Mestre possa continuar tocando, envolvendo os nossos corações, que nesses poucos instantes em que aqui vamos estar reunidos, possamos estar unindo forças, energias espirituais para levarmos adiante as nossas tarefas lá fora, compromisso esse assumido quando nos propusemos ao regresso reencarnatório aqui na Terra. Então, que nós possamos, ao término desse nosso encontro, estarmos aurindo mais força, mais coragem e sermos cada vez mais perseverantes, ouvindo sempre a mensagem do Cristo, para que possamos estar levando adiante essa nossa tarefa. O tema que nos foi pedido, na verdade, esse tema ele surgiu no mês de março. Foi quando a gente estava fazendo algum estudo, se preparando por conta de os 133 anos de abolição da escravatura no nosso país, e foi orientado, na verdade foi uma orientação espiritual, de que nós estivéssemos trabalhando esse tema, porque o nosso país, o nosso estado, os municípios circunvizinhos aqui, Três Rios, Paraíba do Sul, enfim, o Vale do Paraíba foi palco de grande sofrimento por conta de um processo de resgate espiritual de irmãos nossos, quiçá de nós mesmos, porque somos espíritos em via de progresso. Nós estamos aqui de retorno e já vivemos muitas outras existências, e quem sabe nós também estivemos lá naquele período, e hoje, depois que se passaram 133 anos completados esse ano, que o país deixou de ser um país que aprovava a lei e que tinha como escravos aqueles nossos irmãos vindos da África, a espiritualidade nos orientou que nós estivéssemos trabalhando um pouco o que tudo isso implicou no nosso país e que implica, e a herança que nós carregamos e que herdamos de todo esse processo de escravidão no nosso país. Nós vamos nos posicionar bem mais aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, nessas cidades banhadas pelo Paraíba do Sul, e vamos encontrar no período do regime de escravos no Brasil, no nosso país, nós recebíamos os irmãos que vinham da África e aqui serviam para nós, serviam para o povo, para os grandes senhores, donos de fazenda, donos de grandes terras, como trabalho, para o trabalho brutal, para o trabalho braçal, para o trabalho de sacrifício, de força. E isso fez daqueles que tinham o domínio, que tinham o comando sobre os africanos, sobre aqueles negros escravos que viriam para trabalhar como escravos, fez deles senhores de poder, senhores que achavam que eram o centro das atenções e que tinham força e que tinham poder sobre aqueles nossos irmãos espíritos que vieram aqui nos servir no período da escravidão. O Espírito de Verdade diz que os espíritos que foram designados a reencarnar e servirem como escravos em todos os países, mas principalmente aqui, se tratando da nossa pátria, eram espíritos que viveram na Europa e que tinham ainda muita maldade no coração, cometiam muitas atrocidades, eram assassinos impiedosos, e depois de regressarem à pátria espiritual, depois de muito tempo nas áreas umbralinas, precisando regressar, reencarnar para resgatar os débitos,
imploraram as condições ínfimas para saírem daqui melhores do que quando viveram e que tiveram poder, que tiveram muito poder sobre as outras pessoas. Jesus deixa isso, o Espírito de verdade deixa isso no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Espírito de verdade também deixa uma mensagem dizendo que muitos desses espíritos que reencarnaram aqui nesse período saíram daqui muito, mas muito melhores e com o dever cumprido, com o resgate que precisava ser feito, concluído. Alguns guardaram ódio, rancor e permaneceram ainda permanecem alguns deles desconhecendo a sua própria situação. Perderam assim a sua própria identidade. Foi útil para alguns, mas outros ainda permanecem desconhecendo a sua verdadeira identidade por conta do que viveram, por conta do que passaram aqui nessas regiões no período de escravidão. Não vai muito longe, as casas espíritas da região, já ouvi relatos de outras casas espíritas, de pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas de outras casas espíritas, relatos como que já aconteceu na nossa casa espírita. Nós tivemos, há cerca de uns 5, 6 anos, o rapaz não mora mais, não reside mais em Paraíba do Sul e não frequenta mais a nossa casa. Mas foi evangelizado na nossa casa espírita, os pais frequentavam a casa, e o que levou os pais a procurar a casa espírita é que o menino, quando ainda criança, acordava no meio da noite, gritando muito, dizendo que estava sendo perseguido por um homem negro e que o homem negro sangrava, chorava e cobrava dele alguma coisa. E isso, o menino narrava sempre o sonho para os pais. E os pais ficaram apavorados com aquilo, foi procurar a casa espírita. E aí começaram a ser frequentadores da casa. E com o tempo, depois de estarem frequentando a casa e estudando a doutrina espírita, as coisas começaram então a se esclarecer, a serem reveladas por conta das comunicações espirituais. Ainda me lembro que agora, bem recente, antes dele sair, ou seja, hoje ele mora fora de Paraíba do Sul, não frequenta mais a nossa casa, mas continua frequentando a doutrina espírita, hoje bem mais equilibrado, mas quando na juventude, de vez em quando tinha uma recaída e passava por processos de cobrança espiritual, processos obsessivos, que incomodava todos os familiares e ele sofria muito com isso. Mas, numa das comunicações, dois espíritos, recentemente, antes dele sair, tem 6 anos que ele não mora mais em Paraíba do Sul, acredito que isso tem entre 7 e 8 anos, numa das comunicações, 2 entidades, claro, em datas diferentes, deram comunicação muito parecida, dizendo que ele havia sido um dono de fazenda, senhor de engenho, e eles foram sacrificados por ele. E o espírito narrava como se estivesse vivendo aquele momento na comunicação mediúnica. Dizia que ainda sangrava, as costas estavam doendo, ardidas pelas chibatadas, o sangue ainda estava escorrendo e que ele não ia deixar passar em branco, que ele não estava vendo o indivíduo que hoje nós estávamos conhecendo no corpo físico encarnado, mas aquele que foi o seu algoz lá no passado. Então eles estavam cobrando, mas cobrando ferrenhamente, e descobriram ele reencarnado, mas eles não viam ele no corpo físico que estava agora, e sim como o personagem do passado. E a cobrança era uma cobrança ferrenha.
E isso aconteceu, o Espírito foi ali orientado no primeiro encontro, consolado, tentou ser passado para ele o que havia acontecido, que o tempo havia mudado, mas essas coisas são delicadas. Nós muitas das vezes vivemos uma vida inteira sempre fazendo as mesmas coisas, tomando sempre as mesmas decisões, as mesmas posturas. Não é com a primeira conversa que ninguém vai fazer você mudar de atitude, mudar de hábito, mudar o seu comportamento. Assim também acontece nas comunicações espirituais. Então, na maioria das vezes, nas comunicações espirituais, o espírito consegue até derramar algumas lágrimas, ser tocado, como nós somos tocados numa palestra espírita em que chegamos, ouvimos um orador falar e aquelas palavras parecem que foram para a gente, tocaram, mexeram tanto com a gente que a gente sai dali transformado no primeiro momento. Mas logo lá fora a gente começa a tomar as mesmas atitudes, a exercitar as mesmas coisas que nós vínhamos exercitando ao longo do tempo. Mas uma sementinha foi lançada. Num dado momento, quando a gente for chamado a atenção por alguma coisa, por algum motivo lá fora, a gente acaba recobrando que aquela palestra foi útil a nós. Então a semente foi lançada. E assim, esses espíritos voltaram outras vezes, deram outras comunicações, até começarem, nos últimos anos, serem orientados e vieram a revelar que foi aquela orientação, aquele bate-papo, aquela conversa, foi como se tivéssemos tirado dos olhos de espíritos deles uma escama que impedia que eles vissem que esse Vale do Paraíba do Sul está povoado, está cheio de edificações, está cheio de construções e não é mais palco daquele sofrimento todo, daquelas fazendas que por aqui existiam. E então alguém pode perguntar, e eles narraram dizendo que descobriram, depois de orientados e educados, fez uma revelação dizendo que já havia desencarnado há 178 anos atrás. 178 anos atrás. Aí alguém pode pensar assim, mas como que um espírito desencarnante há 180 anos atrás não consegue entender que ele deixou de estar vivendo na Terra, que ele deixou o corpo físico para trás? Como isso pode acontecer? E aí a gente vai entender que é o seguinte: o processo reencarnatório é necessário para nós. A reencarnação, ela é necessária e se faz urgente para todos aqueles que querem permanecer na senda de evolução. Alguns, às vezes, preferem estacionar. Às vezes até se tornam conhecedores de que são desencarnados, mas por terem se habituado tanto e se prendido tanto às coisas materiais, não conseguem tão facilmente se desprender e acabam estacionados. Fazem opção por aquele tipo de hábito que ele cultivou uma vida inteira. Mas nós, quando estamos reencarnados, nós contamos tempo. Aqui a gente conta os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos. Então aqui na reencarnação é uma oportunidade que a espiritualidade, que a divindade nos dá, de nos planejar para a nossa existência, para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. A gente já ouviu vários palestrantes e a gente já viu em várias obras espíritas nos mostrar que somos espíritos eternos e que uma existência aqui no planeta de 80, de 90, de 100 anos é comparada em relação à vida eterna como um segundo de um relógio. Sim, se nós temos uma vida eterna, isso aqui é rápido demais.
Mas é nesse ponto e nesse local, nessa encarnação, que nós nos planejamos para viver a verdadeira vida. Porque os Espíritos nos diz que a maioria de nós perde a noção do tempo quando deixa o corpo físico. Daí um espírito viver 180 anos desencarnado e achar que está vivendo o momento. Nós vamos entender por que é que André Luiz fica 8 anos nas áreas umbralinas achando que estava passando por um pesadelo. Quantos espíritos dão comunicação nas nossas casas espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas, dizendo que, por favor, me desperte desse pesadelo, eu preciso acordar. Estou sendo perseguido o tempo inteiro. Tentaram tirar a minha vida e não conseguiram. Eu sofri um acidente, dormi e não acordei. Eu preciso acordar, eu não morri. Aí você vai buscar quantos anos tem de desencarnado aquele irmão. Tem 10 anos, tem 20 anos. Perdemos a noção do tempo, arrastando um corpo físico pesado na matéria durante 80 anos. Ao desencarnar, a gente fica meio que bobo. E aí a necessidade de se conhecer e de se programar a nossa viagem, a nossa vida após essa encarnação. Na verdade, nós nos programamos para tudo nessa vida. A gente faz projetos para tudo na vida. Nós estamos no inverno e já estamos pensando numa viagem no verão, para ir para uma praia, conhecer uma cidade diferente. E aí a gente começa a aproveitar para comprar aquilo que vai ser útil no verão. Vamos aproveitar que nós estamos no inverno, tem sempre uma queima de estoque. Vamos comprar lá uma roupa de verão, porque está tudo mais em conta agora, porque eu já estou me programando, porque em dezembro eu vou para uma cidade praiana, eu vou passar 10 dias, quero 10 dias de férias. Aí eu compro o que eu vou usar lá, eu faço a minha bagagem com todo o material que eu vou usar lá, já vou montando a minha bolsa, faço uma reserva financeira, deixo um dinheirinho na conta para poder chegar lá e viver 10 dias só gastando. E aí o tempo vai passando, a gente fica ansioso com isso. Quando está faltando 10 dias para a viagem, você está eufórico. Já não estou nem ligando mais se hoje é segunda, se é terça, se é quarta. Eu sei que tal dia eu vou viajar. Aí a gente pega, reúne a família, bota todo mundo no carro e vai para a praia. Se acontecer da gente chegando lá pela manhã, saiu daqui de madrugada, vamos tomar um café da manhã, desce todo mundo do carro, por descuido, deixou a chave na ignição, alguém passa, leva seu carro, leva seu dinheiro, leva seus documentos, leva sua roupa, leva tudo. Você numa cidade que você não conhece ninguém. Como que você fica? Perdido. A gente programa a viagem material. Qual a bagagem que nós estamos programando para a nossa vida espiritual? Para uma viagem que não tem como fugir. Nós vamos voltar. Porque lá é a verdadeira vida. A gente não está nem um pouco preocupado com isso. Então é por isso que muitas das vezes os espíritos permanecem desconhecidos, perdem a sua identidade do outro lado. Porque são como náufragos, que a tudo perdeu, não tem nada. Então, quando você fazia a leitura de preparação do ambiente, e que nós ouvimos, depois muito bem explicado por você, de que nós precisamos ter ação, precisamos agir. Não basta só conhecer, nós precisamos colocar mãos à obra, exercitar,
mostrar que nós somos verdadeiros cristãos. Mostrar que nós estamos entendendo verdadeiramente a mensagem do Cristo, para que nós não venhamos a ser espíritos depois, procurando as reuniões mediúnicas da Casa Espírita, do Fé e Esperança, do Rogério Cláudio, do A Caminho da Luz, dando comunicação, dizendo que estamos sem saber o que está acontecendo com a gente. Por favor, me acorde desse pesadelo, porque eu não sei o que está acontecendo. E quando a gente desperta para isso, às vezes o tempo já passou. Passou e passou muito tempo. Então há uma necessidade muito grande de que a gente comece a exercitar os ensinamentos do Cristo. Porque conhecer é como se nós tivéssemos dentro da nossa casa uma prateleira lotada de medicamento para os nossos males, mas está lá todos os vidros lacrados. Eu estou sofrendo, mas eu não abro ele. Eu não dou ele para curar a enfermidade de ninguém. De que isso adianta? Então, conhecer, a gente precisa sim, mas a gente precisa exercitar, colocar em prática. Na verdade, o que acontece conosco? Nós estamos hoje escrevendo no livro da oportunidade que aconteceu, quando o Espírito de Verdade diz que aqueles irmãos que viveram na Europa e que eram maldosos, que eram covardes, que matavam, que roubavam, que humilhavam, viveram tudo aquilo, escrevendo naquela oportunidade de vida, tudo aquilo que eles precisariam resgatar depois. E não é diferente conosco. Nós precisamos passar por todas as provas para se chegar a um grau elevado de espírito. Tudo leva a crer que hoje, conhecedores da doutrina espírita, estando na doutrina espírita, nós já passamos por essa situação lá no passado. Já recebemos chibatadas. Se não recebemos, vamos receber. Depende do que eu estou fazendo hoje na minha existência. Hoje eu estou escrevendo o que eu vou precisar estar passando amanhã. Então, se nós não passamos pela prova da riqueza, essa aí eu estou doido para passar. A gente vai passar. A gente precisa passar. Se não passamos pela miséria, vamos passar. E é assim, conhecendo, exercitando, é que nós aprimoramos os nossos conhecimentos. Exercitando, aproveitando a oportunidade reencarnatória, porque o espírito só cresce com o exercício da inteligência. Cansados de apanhar, cansados de quebrar a cara em determinadas tomadas de atitudes e situações nossas, nós buscamos novos rumos, caminhos diferentes, que vão nos levar a ser melhores do que o que nós fomos. Não podemos permanecer na mesmice. A oportunidade reencarnatória é para que nós possamos estar crescendo espiritualmente e não nos mantendo estacionados. E olha que André Luiz dizia em 1945, através das mãos benditas de Chico Xavier, que a cada um de nós encarnados naquela época, 5 espíritos estavam aguardando uma oportunidade para reencarnar. Isso em 1945. A gente supõe que isso tenha aumentado hoje. E bem. Então, enquanto eu estou aqui ocupando uma oportunidade reencarnatória, sem fazer nada, tem 7, 8 espíritos necessitados de reencarnar. Mas nós, quando lá estávamos, vimos a necessidade que tínhamos de reencarne e começamos então a implorar uma nova oportunidade. Nos foi concedida. Passamos pela bênção do esquecimento. Chegamos aqui, continuamos fazendo tudo igual. Não deixamos a mensagem
do Cristo falar mais alto em nós. Não deixamos essa chama deste ensinamento divino fazer o efeito que ela precisa. Daí permanecemos escravos de nós mesmos. A escravidão, politicamente, na lei no país, ela já não é mais aprovada. Mas quantas pessoas nós vemos ser escravizadas por aqueles que são poderosos, por aqueles que são mais fortes, por aqueles que têm o domínio da população? Quantos de nós ainda permanecemos cativos, escravos de nós mesmos, porque não temos coragem de vencer a nós mesmos? Quantos de nós nos mantemos cativos, mantemos escravos de outros, de familiares, de esposa, de esposo, porque nós não temos argumentos e não conseguimos agir naquilo que a gente quer agir, que precisa agir? Quantos de nós somos escravizados por uma sociedade que nós achamos que vai nos condenar pela nossa tomada de atitude? Então isso está logo ali. Foi ontem, não tem muito tempo não. Mas os Espíritos nos diz que de Jesus para cá houve um passo muito grande. Mas como nós estamos sendo informados a todo instante pela espiritualidade superior de que os tempos são chegados, Jesus disse isso, está na mensagem do livro, são chegados os tempos, quando você lia, são chegados os tempos. Os Espíritos nos informam que está chegando ao topo, a edificação está na comieira. É hora do planeta Terra deixar de ser expiação e prova e começar a entrar nas portas de um mundo de regeneração. Mas não venhamos nós pensar que esse mundo de regeneração é mundo de espíritos bons, puros, não. Há uma mescla. Nós sabemos quem nós somos, nós vamos... Quem for entrar, olha, já estou querendo me candidatar à pátria de espíritos regenerados. Aí já ia falar, quando nós entrarmos, quando nós estivermos lá, nós ainda vamos conviver com espíritos perversos, com espíritos que ainda precisam estar em exercício, mas esquece o nós, esquece o eu. Quem entrar vai estar vivenciando isso ainda, porque esse mundo de regeneração não está se fazendo de 1000 anos para cá, não. Ao longo desse processo evolutivo, desde que nós começamos a ser mundo de expiações e de provas, que nós estamos a caminho de mundo de regeneração. Os Espíritos nos informam, chega a ter alguns estudiosos da doutrina que começam a datar isso aí, mas nós não precisamos e não devemos nos prender a datas, devemos nos prender a atos, a costumes novos, novos hábitos, tirar o homem velho que ainda tem dentro de nós, fazer uma faxina dentro de nós, tirar aquelas quinquilharias, porque a gente ainda tem o hábito de ficar presos a coisas que não nos faz bem, que não nos faz progredir, que não soma na nossa evolução. Então, se sabemos que somos espíritos em via de progresso e que tudo que nós estamos fazendo hoje vai ter uma repercussão amanhã, por que é que vamos continuar errando? Mas ninguém sai daqui hoje e fala, amanhã eu serei um novo indivíduo. A gente não consegue. De tão acostumados às coisas materiais e aos apegos materiais que nós temos nessa vida que a gente está arrastando e em outras, nós não vamos conseguir ser melhores, santos amanhã. E a doutrina espírita principalmente não pede santo. A doutrina espírita pede pessoas de boa vontade,
que queiram ajudar nesse processo de implantação do reino de Deus na terra. Jesus tem o controle de todas as coisas. Quando perguntaram a Jesus sobre o processo de escravidão, se isso era necessário, qual é a resposta que a gente tem de Jesus? Que há necessidade que haja o escândalo, mas ai por quem vier o escândalo. Porque é assim que nós crescemos. É deixando de sofrer, deixando de quebrar a cara, tomando novos rumos que nós crescemos. E somos individuais, somos indivíduos. Nós somos responsáveis pela nossa transformação. Não adianta eu ficar em casa, pedir a minha filha ou meu filho, alguém da minha família, minha mãe, o meu pai ou meu irmão, vai à casa espírita hoje, porque hoje eu não vou à casa espírita. Vou ficar em casa descansando, hoje tem um jogo do Flamengo, então eu vou ficar em casa na concentração, quero assistir o jogo do Flamengo. Mas vai lá, ora por mim, reza por mim. É válido a nossa oração pelos nossos parentes, amigos, inimigos que não estão aqui? Sim, é muito válida, muito válida. Mas a evolução é individual. Crescimento e, vamos colocar como os nossos irmãos evangélicos falam, salvação espiritual é individual. Você não pode fazer pelos outros, você faz por você. O conhecimento que você adquiriu numa leitura de um livro ou ouvindo uma palestra espírita faz a diferença em você, mas não consegue fazer a diferença em quem ficou em casa e pediu para que você orasse por ele. Então nós temos que aprender que cada um de nós tem um fardo para carregar. Cada um de nós tem a sua cruz para carregar. Daí não temos o direito de apontar os defeitos alheios. Não temos o direito de julgar as pessoas por não tomarem atitudes parecidas com a nossa. E que bom, às vezes, que as pessoas não tomam atitudes parecidas com a nossa, porque às vezes a nossa não é a melhor, às vezes a nossa não é muito boa. Então cada um tem uma forma de agir e de pensar. Cada um tem o seu tempo. Mas Jesus conhece cada um de nós a fundo. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus sabe o que se passa na mente de cada um de nós. E Ele dá o valor igual a todos nós. Até mesmo aqueles que hoje a nossa ignorância ou a nossa falta de amor julga ser, esse indivíduo não vale nada, já devia ter morrido há muito tempo. Ele tem o mesmo valor que você aos olhos do Cristo. Por quê? Cara, mas o cara é assassino, o cara é bandido, o cara é traficante. Mas ele tem o mesmo valor que você aos olhos do Cristo. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com o agora de só nosso, não. Ele sabe que cada um dia vai chegar a ser o que Ele disse. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás fazer o que eu faço e muito mais. Poderá fazer o que eu faço muito mais. Quem é que não quer fazer o que Jesus fazia? Será que Jesus mentiu para a gente quando Ele disse que nós, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer o que Ele fazia e muito mais? Vocês conhecem o que é um grão de mostarda? O grão de mostarda é uma sementezinha, igual uma sementezinha da banana ali dentro, uma pontinha de uma agulha. Jesus disse isso, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer o que Ele fazia e muito mais. Dirias a essa montanha, ponha-se daqui para lá, e isso aconteceria.
E a gente ainda, ignorantes do até hoje, a gente ainda encontra espírito achando que vai transportar a montanha, tirar ela de um lugar para o outro. Ah, se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu faria isso. São as montanhas de aflição, de angústia, os impasses do nosso caminho, as dificuldades do processo de resgate, da expiação, da prova. Jesus não poderia ter dito, se você tivesse a fé do tamanho de uma jaca, que aí pelo menos a gente, tem que ter a fé do tamanho de uma jaca. Não, de um grão de mostarda. Sabe por que é que nós ainda não fazemos o que Jesus fazia? Porque nós não temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós confiamos desconfiando. A gente acredita desacreditando. A gente ora, pede, mas duvida que aquilo possa acontecer. É isso que está faltando em nós. Está faltando confiança, está faltando crer, para que nós possamos mudar e deixar de viver enclausurados, escravos de nós mesmos. Quando Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus falava da verdade. Nós vamos aqui enumerar duas dessas verdades, são várias, mas nós vamos enumerar duas. A verdade da sua mensagem, crer que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai por Ele. Estuda Jesus, conheça Jesus, pratique Jesus, e você estará livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem uma outra verdade que Jesus quis que nós entendêssemos e nós não entendemos até hoje. Conhecer a ti mesmo. Conheça a sua verdade e ela te libertará. A gente se conhece? Não. A gente não se conhece. Porque eu, em determinadas atitudes, penso o seguinte: se alguém fizer comigo o que fez com fulano, eu vou fingir que não foi comigo, vou ficar calmo, brando, pacífico, não vou tomar atitude nenhuma. A gente fala isso, mas quando a coisa é com a gente se desconhece. A menor arranhadura, a menor alfinetada, a menor espetada que incomoda a gente, e a gente se rebela. A gente mostra que depois, com a mente fresca, depois que a poeira baixa, você fala assim: não acredito que eu tive coragem de fazer o que eu fiz. Não, aquele não era eu. Eu fui obsidiado naquele momento, eu fui usado por uma entidade naquele momento. A gente prefere colocar culpa nos outros pelas nossas atitudes. Quando a gente não encontra alguém material, a gente vai e fala que a espiritualidade nos influenciou a tomar as nossas atitudes. E às vezes não. Na maioria das vezes, a decisão é nossa mesmo. Não teve obsessor nenhum. Obsessor somos nós mesmos, que não nos conhecemos. Então conhecereis a ti mesmo e você estará se libertando daquilo que não deve mais fazer, daquilo que não deve mais praticar. Isso, uma passagem, uma história de um senhor Antônio. O senhor Antônio era um homem maravilhoso. Todas as pessoas gostavam do seu Antônio. Trabalhava numa indústria, numa fábrica, tinha vários homens ali junto dele, sob seu comando, e ele era um excelente funcionário, um exemplar para os patrões e para os amigos que trabalhavam com ele. Uma pessoa de bem, vivia sorrindo. Para deixar a gente um pouco mais eufórico, seu Antônio era espírita. Frequentava uma casa espírita, mas ele varria a casa espírita, ele ajudava na água fluidificada, ele ajudava na reunião mediúnica, ele organizava as cadeiras, ele tirava a poeira, sempre trabalhando. Seu Antônio era um espírita convicto e uma pessoa de bem. Um dia, por um descuido, uma distração em um bate-papo com os amigos na hora do trabalho,
ele manuseava umas máquinas com algumas engrenagens e acaba tendo o braço dragado por uma engrenagem, puxado por uma engrenagem. E aí correram, desligaram as máquinas, o braço do seu Antônio estava todo quase que praticamente triturado. Muito sangue, muita dor, lágrima, todo mundo gritando, aquela coisa toda. Voltaram o maquinário, tiraram o braço do seu Antônio. Os patrões rapidamente providenciaram o socorro. E aí foi para o hospital e o comentário ficou dentro da fábrica. Mas logo o seu Antônio, um homem tão bom, tanta tralha aí que poderia ter sido dragada por essa engrenagem, logo o seu Antônio, poxa vida. Aí outros chegavam a arriscar. Não vale a pena ser religioso mesmo não, hein? Você vê, os espíritos protetores, os anjos guardiões, os espíritos mentores da casa espírita, ele não podia ter tirado, livrado ele dessa. E os comentários iam a rodo dentro da fábrica. A gente, quando tem a mania de julgar, tem tanta tralha aí que podia ter sofrido isso. Logo o seu Antônio, um homem tão bom. O tempo passou e eles todo dia tinham notícia por parte dos patrões, até um dia que o patrão chegou e falou: olha, graças a Deus, o seu Antônio já está super bem. Foi complicado o processo dele, mas graças a algumas cirurgias, alguns processos cirúrgicos, ele não vai perder o movimento do braço, e de toda essa tragédia toda, seu Antônio só perdeu um dedinho. Algumas reconstruções cirúrgicas e ele está com o braço normal, mas ele perdeu um dedinho. Aí alguém diz: poxa, coitado, seu Antônio ficou defeituoso, perdeu um dedo. O homem estava em ponto de perder o braço, perdeu um dedo, e tem alguém falando que perdeu. Tá vendo? Eu me livre, não vale a pena ser bom não. Aí acontece que seu Antônio, logo que volta às atividades na sua casa, na mediunidade, o mentor espiritual diz a ele o seguinte: que aquilo havia acontecido com ele porque, depois de amargar longos anos nas áreas umbralinas, vendo se repetir e sentindo as dores que ele fizera um dos seus servos, que era escravo numa das suas fazendas de engenho, sofrer, ele pediu o socorro espiritual e foi atendido. Ele, nas áreas umbralinas, repetidamente via o caldo da cana enrubescido pelo sangue de um dos escravos que ele havia, num momento de fúria e de descontrole, empurrado o braço no engenho, numa moenda de cana. E aquele escravo havia perdido o braço por conta daquilo ali. Ele então pede para vir resgatar e vem como esse personagem que nós acabamos de narrar. Um homem super do bem, uma criatura iluminada. Perdeu um dedo. Foge aquele costume, aquele entendimento, aquelas informações que nós tínhamos num passado não muito longe, de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não existe isso. Nós podemos mudar o rumo das nossas provas. Não significa que eu tenha comandado um exército e que tenha tirado a vida de centenas de pessoas, vou ter que viver 500 encarnações cumprindo o meu papel de bom moço e resgatando o débito com cada um daqueles que eu mandei tirar a vida. Não. Deus nos dá a oportunidade de modificação. Você tirou 100 vidas? Abrace uma ou duas. Dê a sua vida por ela. Cuide dela. Tire da miséria, tire da enfermidade. Faça tudo por quem você puder fazer, e você estará sanando o débito. Você não precisa. Você já pensou se a gente tivesse tirado 100 vidas, tivesse que viver 100 encarnações para poder reconquistar cada uma das vidas que você tirou? É assim que Deus age conosco. E sabe onde nós vamos encontrar o entendimento para isso?
numa das parábolas do Cristo, quando ele disse que um homem devia tanto ao seu senhor, e que ao prestar conta com aquele seu senhor, o senhor diz: me paga 1% do que me deve e estará quite com a sua dívida. É isso que Deus faz conosco. Eu devo 1.000, ele me pede 1 centavo e estará quite com a sua dívida. Mas que isso seja o meu esforço, seja o meu suor, que eu dê a minha vida, que eu dê tudo que puder para estar cumprindo com aquela pequena soma que eu tenho que dar ao meu Senhor. Eu não posso fazer como aquele homem fez. Tá bom, Senhor, eu prometo, me dê mais algum tempo e eu te pagarei. E ele sai dali, encontra um outro que devia a ele e quer esganar o cara. Paga o que você me deve. Aí nós vamos ficar encarnações e mais encarnações passando por esse processo de resgate sem sair do lugar. Nós vamos encontrar também numa das obras de Humberto de Campos, aqui no Vale do Paraíba, Dona Maria Augusta. Alguém conhece a história da Dona Maria Augusta? Dona Maria Augusta vivia no Vale do Paraíba, dona de fazenda, e numa oportunidade tinha muitos servos, muitos escravos sob seu comando. Numa das oportunidades que ela teve de fazer uma viagem para a Europa, ela foi e ficou fora por um bom tempo, deixando alguns poucos dos homens, dos escravos, tomando conta dos restantes e dos trabalhos da fazenda, e seu filho. E depois de longo tempo fora, ela regressa. E no dia que ela regressa, ela senta no varandão do casarão e pede que se apresente um por um dos seus escravos para lhe desejar, para lhe fazer as honrarias. E ela sentada, acompanhada de 2 capatazes, e a fila se forma e cada um passa e cumprimenta ela, e ela vê um a um, olho no olho. Quando ela observa ao longo da fila uma jovem mulher negra com uma criança com traços brancos no colo, e ela pergunta: que é aquilo? Que arrebento é aquele? E é informada por um dos escravos que aquele menino, que aquela criança era filho do filho dela com a serva. E ela: isso é impossível, isso não pode ter acontecido. Tire ela da fila, que eu quero conversar com ela em particular. Depois de todo mundo ter cumprimentado ela, ela vai conversar com a pobre jovem, acompanhada dos 2 capatazes, e andam margeando o Paraíba do Sul, que estava em época de cheia, jogando água para fora. E ela então, caminhando à margem do rio, diz a ela: suma da minha propriedade, você ganhou a sua liberdade, mas atravesse esse rio agora com esse filho e nunca ouse dizer que esse filho é filho do meu filho. E ela: mas senhora, por favor, por clemência, por piedade. Não tem piedade, atravesse o rio e vá embora. Mas eu não posso, senhora, como que eu vou atravessar com essa criança? E aí ela autoriza que os homens que estavam ao lado dela cubra a mulher de chicotadas. E ela escorrega na margem do rio e cai nas correntezas do Paraíba do Sul. Dali a poucos instantes, apenas um corpo de mulher e de uma criança boiava nas águas do Paraíba do Sul. Humberto de Campos nos diz que nas antevésperas do Natal de 1968, nós vamos encontrar os personagens reunidos numa pequena cidade no interior das Minas Gerais. Ela, agora, Dona Maria Augusta, uma pobre mulher, com 2 crianças enfermas no braço, famintas, vivendo num casebre muito pobre, numa casinha muito humilde, às margens de um córrego, e o seu esposo enfermo, muito doente.
dentro de casa, nas antevésperas do Natal de 1968. E uma forte chuva, o tempo se fecha, uma forte chuva começa a cair. E aquela chuva torrencial logo faz com que o córrego transborde. E ela não vê outra alternativa que não seja tentar sair dali com os 2 filhos no braço, deixar em lugar seguro e depois voltar e pegar o seu esposo que estava acamado. Quando ela escorrega à margem do córrego e é levada pelas correntezas. Dali a pouco, apenas um corpo de mulher e de 2 crianças boiava nas águas daquele córrego. E é assim. Aqui fazemos, aqui voltamos para resgatar. Aqui é o grande palco. Nós somos personagens. Hoje, vivendo num corpo. Amanhã, vivendo naquele que condiz com o que nós fizemos da oportunidade reencarnatória. Vivendo num corpo que condiz com o nosso grau evolutivo. Vivendo num corpo presenteado pela divindade para o resgate que se faz tão necessário a cada um de nós. Nós vamos encontrar nesse passado, não muito longe, já encerrando aqui o nosso encontro, as comunicações espirituais que ocorriam dentro das senzalas. Aqui não, mas quando eu fui falar sobre esse tema no Francisco de Assis, quando eu pisei pro lado de dentro do portão, porque tem um trilho lá que o portão corre, eu pisei pro lado de dentro do portão e eu fui esbarrado. Não é comum isso acontecer não, tá, gente? A minha mediunidade, trabalho na mesa mediúnica, mas isso não acontece constantemente não. Mas lá isso aconteceu, dizendo que eu falasse das comunicações espirituais. Um irmão soprou no meu ouvido e disse: fala das comunicações espirituais ocorridas dentro das senzalas. O único refrigério que aqueles pobres homens e mulheres sacrificados, esgotados, cansados pelo trabalho do dia a dia, pela humilhação, pelas chicoteadas, pelas pancadas, tinham nas noites dentro das senzalas, amontoados feito animais, era as comunicações espirituais tidas e conhecidas para nós hoje através da Umbanda pelos pretos velhos, que viveram as mesmas situações que eles e que já eram conhecedores, tinham aurido conhecimento e que ia lá consolar, confortar aqueles corações, dizendo: aguenta mais um pouquinho, já já vai passar, e ensinar qual era o tipo de erva que eles iriam colher nas matas para cicatrização das suas dores, para cicatrização das suas feridas, para curar as suas enfermidades. Então olha a espiritualidade trabalhando. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Exerce influência os espíritos em nossas vidas? Sim. De tal ponto são eles que vos dirigem. Somos dirigidos, estamos sendo dirigidos por quem? Por espíritos de ordem inferior ou por espíritos de ordem superior? Queremos receber consolação espiritual ou queremos receber aqueles espíritos que nos instigam a continuar fazendo tudo errado? Só depende de nós. Daí a gente faz o fechamento com o que está lá na leitura de preparação do ambiente. Por favor, prestem muita atenção nas leituras de preparação de cada reunião na Casa Espírita, porque elas têm tudo a ver com o que vai ser dito durante a noite, porque a espiritualidade não dorme. Passem a prestar atenção nisso e verão que tem sempre alguma coisa que faz tudo a ver com aquilo que nós vamos ouvir naquela noite.
É de grande importância que a gente esteja atento a isso. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e espero estar voltando outras vezes. E agradeço o carinho de todos vocês. Eu me senti praticamente em casa, tá bom? Me senti verdadeiramente na minha casa, como se eu estivesse falando lá no nosso grupo, tá? Eu estou me sentindo tão em casa que eu queria fechar com uma musiquinha, pode? Então vamos lá? Então vamos. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com seu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Ó gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem consolar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as consciências e fazer feliz o mundo. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.